Eu gostaria de cumprimentar a todos, em especial o Dr. Joel Menezes Nibor, meu particular amigo, agradecer a ele o convite, um convite para estar aqui para falar de um tema que não é meu tema de pesquisa, mas é sempre um desafio falar sobre coisas novas dentro do direito administrativo. Agradecer também o Dr. Salomão Riba Júnior, presidente desta casa, o Dr. Cauê, cumprimentar o Dr. Cauê e os meus colegas aqui já mencionados, indo direto ao ponto. Eu fiz uma breve pesquisa sobre essa questão das medidas cautelares e me pareceu o seguinte, que a fiscalização que está prevista na Constituição da função administrativa, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ela é exercida por meio de controle externo. Então, a primeira coisa que eu acho importante observar é que a fiscalização é mais ampla do que o controle externo, né? Bom, lido o artigo 71 da Constituição, nós vemos lá 8 competências a posteriori e apenas 2 competências a priori. Lembrando que aquelas competências ali do artigo 71, elas de certa forma, desnaturam o artigo 70 e o caput do próprio artigo 71, porque o artigo 70 diz que o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar. E a competência, ou o encargo do controle externo ficaria por conta do Poder Legislativo. O que a gente vê quando lê as 10 competências estabelecidas no artigo 71 da Constituição é que, de fato, o encargo ficou sobre o Tribunal de Contas e o desauxílio, na prática, fica por conta do Poder Legislativo, muitas vezes, né? Isso, de fato. Agora, daquelas 10 competências ali, 8 competências são a posteriori. Competências como multar, fiscalizar, registrar atos, etc. 2 delas são competências a priori, que são assinatura de prazo para imediata correção de uma ilegalidade. Então, se pressupõe que o Tribunal de Contas ele conheceu, por provocação ou de ofício, uma ilegalidade, e aí, então, ele anota um prazo para correção dessa ilegalidade. E não tendo sido cumprida essa determinação, aí vem a sustação do ato impugnado. Devendo lembrar que, se tratando de contrato, como envolve um terceiro, aí essa sustação ela deve ser determinada pelo Poder Legislativo, né? Essa questão do emprego de medidas cautelares, ela já foi discutida no âmbito do Supremo, no mandato de segurança 24.510, e reconheceu a possibilidade, desde que previsto em lei. Para falar aqui do caso do Estado de Santa Catarina, eu consultei a lei complementar 202, e o que eu achei lá de medidas cautelares são aquelas que dizem respeito ao afastamento de pessoas e também a indisponibilidade, não diria indisponibilidade de bens, mas, enfim, a garantia de um juízo administrativo quando existe dano ao erário. Isso eu encontrei em medida cautelar. Mas medida cautelar de suspensão de ato, eu, particularmente, não encontrei. E uma coisa eu preciso dizer sobre sustação e suspensão cautelar. Não me parece que seja a mesma coisa. Porque a sustação, o que me pareceu, até na raiz da palavra e tudo mais, a Constituição de 88, as competências anteriores, não é? Referentes ao Tribunal de Contas nas Constituições anteriores à Constituição de 88, sustação é um encapsulamento do ato. Aquele ato que foi impugnado, aquele ato que foi analisado e tido como ilegal, vem a sustação para encapsular o ato e retirar todo e qualquer emanação de efeitos, mas com uma característica, sem necessidade de pronunciamento posterior. Uma vez que está sustado está e não há necessariamente, não é preciso um pronunciamento posterior. Já uma cautelar, não. Todos sabemos que quando um ato é suspenso de forma cautelar, e isso é para que se possa preservar a matéria sob discussão. Há ainda que se fazer um pronunciamento posterior, confirmando essa medida cautelar ou não, né? Então, vejo que é imprescindível essa medida cautelar. Acho que me filio à posição do Supremo, que votou esse mandato de segurança com um voto divergente apenas do ministro Carlos Aires Brito, e, muito embora eu admire bastante, penso que a razão estava com a maioria,
Mas confesso que não. O próprio julgamento desse mandato de segurança, ele diz que esses poderes instrumentais eles existem e diz que eles existem fazendo menção na lei orgânica Tribunal de Contas da União e no regimento interno, inclusive, daquela Corte de Contas. O que eu não encontrei aqui no Estado. Muito embora haja essas medidas cautelares aqui, inclusive já tive a oportunidade de militar em algumas delas. Então, doutor Cauê, essas são as minhas primeiras impressões a respeito do tema. Agradeço, doutor Manolo. E a gente já vimos uma situação, e acho que estamos entrando num tema reforçado, essa ideia do diálogo e da unilateralidade